primeiro lugar, a nossa saudação da Casa Espírita Mãos Unidas a cada um e a todos nós. Que nós possamos, aos poucos, introjetar a ideia da Casa Espírita Mãos Unidas em nosso espírito, que se caracteriza exatamente pela fraternidade, pelo amor ao próximo, pelo trabalho unido em favor de nós e dos nossos. Portanto, nós todos, de mãos unidas, vamos continuar a nossa tarefa de autoconstrução. Nós temos, a União Municipal Espírita tem, na Rádio Cruz Alta, AM, todos os sábados de manhã, de tarde, às 14 horas, o programa Visão Espírita, que é dirigido pela União Municipal Espírita, coordenado pela União Municipal Espírita, dirigido, apresentado pela Estefânia. Ontem, no sábado de ontem, quem coordenou foi o nosso Vilmar Escapim, o nosso Vilmar, que fez a entrevista com o Ricardo Monteiro, lá do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Está nas redes sociais, está na nossa página do Face, da Casa Espírita Mãos Unidas, nos Face das outras casas que compõem a União Municipal Espírita, e também está no Instagram da União Municipal Espírita. Vale a pena nós abrir, dar uma olhadinha, porque ficou muito bem. E como eu disse direto para a Estefânia, para o próprio Monteiro, para o Vilmar, como é bom a gente ouvir gente inteligente. Eu admiro muito, isso é uma condição pessoal, eu admiro muito o Ricardo Monteiro pelo nível de inteligência que ele tem. E ele trouxe um nível bem alto para o nosso programa. Nós trouxemos esta imagem para fazer esta fala em torno do programa Visão Espírita da União Municipal Espírita. Mas escolhemos especificamente este, porque ali, como foi apresentado dia 1º de junho, e o entrevistado era o nosso Luiz Fernando Pompeu, do Caminho da Luz, da Sociedade Espírita Caminho da Luz. E ele falou sobre o desejo, esta mola mestra de todas as nossas ações. É o principal, o mais forte direcionador, se não todas, de quase todas as nossas ações. Quanto mais instintivo nós formos, mais sob o império dos desejos nós estaremos. Quanto mais racionais, quanto mais inteligência e autoconhecimento, menos império dos desejos sobre as nossas ações. E ficou uma fala muito boa, que aliás também está lá nas redes sociais, é só procurar que nós encontramos nas páginas das casas, na página da própria rádio, do Face, ou no Instagram da UNE. Está essa fala do nosso Luiz Fernando Pompeu, que também é um cara muito inteligente. Ouçam lá e vocês vão concordar comigo. Mas quando ele fez essa fala, e essa referência faz menção a isso, quando ele fez essa fala em torno dos desejos, nós nos lembramos que alguns meses atrás, se não anos atrás, circulou pelo Clube do Livro esse livro. Seu desejo é uma ordem. Esse é o título do livro. Seu desejo é uma ordem. Do Roosevelt Adolfato Thiago, que aliás já esteve em Cruz Alta conosco há alguns anos também, que escreveu esse livro. E o título dele é muito significativo, quando ele nos diz que o seu desejo é uma ordem. Para dar a noção da força dos desejos nas nossas ações, a coerção que eles têm sobre a nossa casa mental, sobre a nossa psique. O que nós desejamos realmente, e aqui nós vamos lembrar André Luiz, que nos ensina na sua série, que nós temos um desejo central, e tudo o que nós fazemos, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós falamos, está embasado neste desejo central, que às vezes nós nem temos muita clara consciência do que significa, de o que desejamos. Mas todos nós temos um desejo central, final, e que praticamente dirige tudo o mais nas nossas vidas. Quanto
quanto mais instintivos nós formos, mais sob o império dos nossos desejos. Porque não desejamos só o desejo central, aquele a que nos referimos, mas aquele está embasado, ou dá base para tudo o que nós queremos nesse mundo. E se nós fizermos uma autoanálise sincera, que seja feita assim, no sentido interno, de nosco para conosco, me perdoem a forma, mas para dar a entender bem o que eu quero, quando nós nos voltamos para dentro de nós, estabelecemos esse diálogo de autoentendimento, que nós falamos de nós para nós mesmos, analisamos, para nós entendermos, nós vamos chegar a essa conclusão, que no fundo, nós temos um desejo básico e que precisa ser atendido, e que deve ser atendido, e que nós queremos que seja atendido, e que nem sempre é saudável, proveitoso, nem sempre é digno, mas nós os temos. E a nossa pregação não é contra o que quer que seja, menos ainda com relação a esses desejos que tanto nos movem, que tanta força têm nas nossas decisões. Eles fazem parte da nossa realidade, eles demonstram o que nós somos. E nesta fase evolutiva que nós nos encontramos, há necessidade de nós nos satisfazermos, mesmo dos nossos desejos, que a princípio não são lá muito louváveis e nós não preferimos não expor. Mesmo esses nós precisamos de alguma forma, de preferência em determinados limites, nós precisamos dar um pouco de vazão a estes desejos. Porque caso contrário, nós nos frustraríamos de uma forma tal que nós podemos nos comprometer na falta de satisfação de motivos para viver. Por isso, a necessidade de educarmos o nosso espírito, educar os nossos desejos, educar o que nós queremos para a vida. Eles estarão lá, é inevitável, faz parte da nossa natureza, mas que nós não sejamos tão dependentes da satisfação desse desejo, mais consciente do que nós queremos, mais controle sobre o que nós queremos. Não é obstruir, trancar, deixar de atender, não, é tê-los sob controle consciente, inteligente, para que nós os governamos. Mas eles estarão lá, eles continuarão impulsionar-nos. E nós precisamos, às vezes, dar um pouco de vazão. Mas que seja isso em níveis aceitáveis para uma consciência inteligente, para uma consciência que já consegue avaliar, mesmo aqueles impulsos não satisfeitos. Nos ensina Freud que a não aceitação, a não satisfação dos nossos impulsos nos torna frustrados. Mas nos diz a boa pedagogia, a boa ciência do aprendizado, que nós precisamos aprender a trabalhar as nossas frustrações. Porque o mundo não está submisso aos nossos desejos. Portanto, necessariamente nós vamos nos frustrar vez por outra, porque nem todos os nossos impulsos serão atendidos. E que será de nós, se não soubermos trabalhar em nós as frustrações? Aliás, por falar em pedagogia, diz que a formação dos nossos filhos, das nossas crianças, precisa necessariamente passar pela frustração, para que saibam trabalhá-la quando forem adultos. Para aprender a conviver com elas, administrá-las,
Porque se nós nos deixarmos arrastar pelas frustrações, nós vamos ladeira abaixo. E não vamos conseguir alcançar o objetivo da nossa vida, que é o aperfeiçoamento espiritual. Então, os nossos desejos, o que são? Aspirações, vontade de ter ou de obter algo que seja material ou não, mas essa necessidade, desejo de perdão, por exemplo, é uma necessidade psicológica, espiritual, mas ainda é um desejo. Objetivo ou propósito também podem ser classificados como desejo. Quando nós desejamos chegar a um posto, a uma realização, a um objetivo que nós traçamos para nós mesmos, mesmo aí podem acontecer em algumas frustrações. Aliás, todos sabemos que quando se ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas, quanto é difícil nós nos adaptarmos a uma ordem tão, às vezes, tão complicadas e tão difícil. Todos sabemos o quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas, depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material que nós alcançamos, e podemos nesse momento falar de nós aqui presentes, não necessariamente da humanidade, mas um pensamento mais extenso também, produto da inteligência, do aplicar da nossa inteligência, da nossa capacidade intelectual, nós vamos conquistando sim. Logra-se compreender que o complemento desse bem-estar pode estar no desenvolvimento moral. Detalhe: desenvolvimento moral, moralidade, senso moral é desenvolvimento da capacidade de compreensão. Nós vamos aos poucos construindo, e aliás é o que nos diferencia das classes irracionais. Nós vamos construir esse padrão que está, de alguma forma, ligado à nossa capacidade de entendimento da vida, de nós mesmos, da realidade, de uma formação inteligente e racional que faz com que se tenha elemento suficiente para avaliar as coisas e tomar um senso de validade, de não validade. Então, necessariamente, nós desenvolvemos intelectualmente, materialmente, mas precisamos também traçar este objetivo, o do desenvolvimento moral, e poderia dizer junto com isso, desenvolvimento espiritual. Porque o desenvolvimento espiritual, quando nós diferenciamos de desenvolvimento moral, que o desenvolvimento moral vai ser o senso de justiça, de correto, de ética individual. Enquanto nós falarmos desenvolvimento espiritual, agrega a capacidade inteligente que nós vamos adquirindo como seres individuais também. Então esse senso, a partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência e o senso moral, nós estamos nos desenvolvendo no sentido espiritual. A alma engrandece, a alma cresce e passa para níveis mais perfeitos. Isso está lá em A Gênese. A boa notícia é que é passível de educação. Talvez seja essa a grande notícia que todos, a grande maioria de nós já sabemos. Mas deixe-me passar essa notícia como se fosse novidade. A grande notícia é que é passível de educação. Nós podemos educar os nossos desejos, mesmo aquele que se faz a mola mestra de todos os nossos outros desejos. Aquele que nós precisamos atender. Mesmo lá, nós podemos educá-los. Podemos melhorar a nossa postura diante deles, ao menos. Desenvolver. Nós podemos, então, tudo, a vontade, os desejos, as necessidades, enfim, tudo é passível de desenvolver e de melhorar através de um processo de educação
de educação de nós mesmos, no caso específico de educação dos desejos. Não falamos da educação conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. Não falamos da educação material, da instrução que nós recebemos, que essa também faz a sua valia no momento em que estamos crescendo a nossa realidade interna. Todo conhecimento é válido, tem a sua importância, mas ele não é tudo. Nós falamos da educação no sentido comportamental, nível moral. Então, não falamos necessariamente da educação material, mas mais próximo da instrução, mas da educação moral. Esta é capaz de modificar os nossos desejos, modificando o padrão moral das nossas escolhas, das nossas atitudes, e para isso nós precisamos argumento, significa compreender melhor. Nós teremos a possibilidade de transformar, ou ao menos de melhorar o nosso padrão, o padrão dos nossos desejos. De transformá-los, de deixá-los no controle do homem, como força de sua vontade. Aqui, a vontade é que vai fazer. A vontade é o mesmo, é resultado dos desejos. Mas a vontade nós criamos pelo nosso senso intelectual. Nós podemos desenvolver a nossa vontade a partir do que nós compreendemos daquilo que é e daquilo que nós queremos ser. Os desejos estão na base. A vontade é o processo intelectual de direcionamento desses desejos. Alguns elementos para a educação dos desejos. Aceitação de si mesmo. Esta é a coisa mais simples e mais fácil que nós podemos colocar como objetivo, o conhecimento de si mesmo. Mas, lhes garanto, é uma das mais difíceis tarefas que nós temos. Compreender. Porque nós temos um conceito de nós. Um conceito inteligente a partir do que a gente entende, do que a gente aprende, do que o mundo nos mostra, do que o mundo nos mostra. Mas a realidade interna nem sempre espelha o que nós sabemos. Então é muito difícil o autoconhecimento. É um exercício constante, permanente de autoburilamento, de autoconstrução, de observação de nós e do nosso íntimo, da nossa realidade interna, que se transforma a cada momento. Eu ia dizer que se transforma a cada livro que se lê. Por quê? Porque o livro traz um bojo de conhecimento para dentro da nossa alma e nós nos transformamos e as coisas mudam de realidade. Nós somos outro. Nós hoje somos outro, diferente daquele que chegou aqui no Centro Espírita há algum tempo atrás. Por quê? Porque aprendemos alguma coisa. Porque alguma coisa mudou no nosso entendimento, na nossa autoanálise, na compreensão do mundo, na compreensão da vida. As coisas vão se transformando. Então esse autoconhecimento não é tão simples assim. É um exercício para a vida inteira, para as vidas que nós tivemos. É um exercício constante. Aqueles grandes mentores que nós citamos aqui da espiritualidade, eles também estão nesse processo de autoconhecimento. Porque isso nós vamos nos agregando cada vez mais, significa que nós temos mais capacidade de entendimento. Entre parênteses. Diz um sábio um sábio das redes sociais, está lá nas redes sociais, volta e meia aparece esse lembrete, e eu acho ele extremamente interessante. Diz que a pessoa mais inteligente, e quanto mais inteligente, mais sofre. Eu mesmo digo, meu Deus, não quero saber mais nada. Quero ficar aqui na minha doce ignorância. Porque quando nós vamos compreendendo as leis da vida, as condições do mundo, a nossa realidade interna, os nossos poderes e não poderes, nós vamos compreendendo quanto é complexo o mundo, quanta coisa há ainda que não sei. Quanto mais nós entendemos do mundo, mais coisas nós percebemos que não sabemos. E às vezes isso traz uma angústia para dentro da nossa alma, a nível de perturbação. Então, deixe-me aqui, na minha doce ignorância. Ou não. Porque é impossível nós permanecemos na ignorância. Olha só que jogo que se cria. Nós não vamos poder ficar na doce ignorância, porque tudo nos ensina alguma coisa.
Até a estagnação nos ensina alguma coisa. Então não tem como nós ficarmos aqui na nossa doce ignorância, porque nós vamos aprender com a doce ignorância que não vale a pena ser ignorante. Então, vamos crescer, mesmo que isso faça nós compreender quão difícil é a vida, quão difícil é o mundo. Mas a aceitação de si. Primeiro, olhar-se e entender-se que somos o que somos. E temos é que tratar de melhorar. Compreender, aceitar, mas tratar de melhorar. E da própria vida. A nossa vida não está perfeita. Eu sei disso. Porque a minha também não está. Mas é isso que nos mobiliza. É isso que nos constrói. Todo caminho reto repara a conduta. Todo caminho reto que nós nos buscamos vai reparar necessariamente porque nós nos acostumamos às coisas mais corretas. Porque elas também trazem um certo conforto para a nossa alma, para nós mesmos. Conforme nós vamos nos entendendo, nós vamos nos sentindo mais confortáveis. Embora, quanto mais conhecimento, mais sofrimento, também o conhecimento nos traz o conforto que nós precisamos, conforto de alma. Então, todo o caminho reto repara a nossa conduta, que precisa ser corrigida, melhorada. A adoção de certos valores pode auxiliar nisso. É a adoção de certos valores. Porque aqui, inteligentemente, nós estamos já começando a dominar os nossos impulsos, criando novos valores. Porque autoentendimento significa olhar para dentro e ver o que é que nós mais buscamos. O que é que está por trás de todas as nossas angústias, das nossas buscas. E quando nós vamos compreendendo, nós vamos criando valores com relação a isso. Nós somos inteligentes o suficiente para saber que algumas coisas que circulam dentro da nossa alma não deveriam estar lá ou não podem continuar ficando lá. Isso é um exercício inteligente, de autoavaliação. E então, adotar novos valores. Que, aliás, talvez seja exatamente o que nos impulsionou para estarmos aqui hoje. Já é a adoção de novos valores. Da maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. Conforme nós formos considerar a vida, nós vamos aos poucos dando menor importância, maior importância às coisas. É o entendimento que vai fazer essa conversão. E sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos. Isso aqui quem nos ensina é Sócrates. Há mais de 4.000 anos. Ou, perdoe-me, vou tirar a data para não errar. Mas há tanto tempo, 400 anos antes de Cristo, portanto há 2.000 e poucos. É isso? Correto? Então Sócrates e Platão já nos ensinavam, e isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec faz esse levantamento dos conhecimentos trazidos por Sócrates e por Platão, e faz essa comparação com os ensinos dos Espíritos. E eles já nos diziam que da maneira de considerar a vida, resulta diminuir a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos e a controlar-se contentar-se com a sua posição na vida. E sem inveja dos outros. Moderar os desejos. Os desejos estão na base de tudo. Mas a gradual e constante força em contê-los, em moralizá-los, em ter um pouco de domínio da situação, é isso que nós precisamos fazer. Moderar os nossos desejos. Vejam que diz moderar, não diz apagar, trancar, eliminar da nossa realidade, porque não conseguiríamos. Podemos até tentar fazer, mas eles estarão impulsionando de algum ponto lá dentro da nossa alma, e nós vamos descobrir mais tarde, em forma de frustração, que na verdade não conseguimos eliminá-los. Não conseguimos eliminá-los, mas temos a possibilidade de
tê-los sob um mínimo de controle, pelo menos na expressão externa, a sociabilidade, a sociolutas. A civilidade, esse é o termo que eu queria, a civilidade nos exige uma certa postura e que sem ela nós não conseguiríamos conviver. E para isso nós precisamos aprender a moderar os nossos impulsos, os nossos desejos. E contentar-se com a sua posição. Nosso desejo nos leva a uma vida irreal. A satisfação dos nossos desejos, de todos os nossos impulsos, nos levaria a uma vida irreal, impossível, não teria como. Por isso a necessidade de tê-lo sob controle. A aceitação da vida que temos é um grande passo que nós vamos dar. A aceitação do lugar, das condições, das possibilidades. Eu poderia ser um pouco mais rico, eu poderia ser um pouco mais inteligente, eu poderia ser até um pouquinho mais bonito, mas não é possível. Pelo menos nesse momento. Então a gente tem que entender isso. Entender a nossa realidade para que nós possamos dar os passos possíveis. Porque os passos impossíveis, por impossíveis, já está definido. Quando não nos contentamos com o necessário, nada é suficiente. E aí é que está o problema. Qual é o limite do necessário? Nós não vamos estabelecer porque não há esse limite. Ele é totalmente individual. É de senso interno de cada um. A possibilidade de avaliar as necessidades, os impulsos, os desejos, isso é uma condição de cada um. Que cada um vai fazer a sua avaliação. Então, mas quando queremos dar vazão a tudo, nós nos perdemos e criamos uma realidade louca, fora do possível. Nada é suficiente, o desejo nos faz querer sempre mais. A satisfação do desejo sempre faz a gente querer satisfazer mais ainda. E é aí que nós nos perdemos. E é aí que nós nos colocamos a perder. E se nós pararmos para observar, nós vamos ver que as pessoas que mais deram vazão aos seus impulsos e aos seus desejos estragaram a própria vida. E acabam numa realidade muito infeliz. Aqueles outros que têm um certo controle sobre si e a expressão das suas vontades, dos seus desejos, esse consegue criar uma serenidade possível em torno de si para dar vazão ao que é aceitável, ao que é possível, sem amargurar-se, sem frustrar-se demais. Na verdade, o desejo nunca deixa de existir, isso já está colocado, né? Apenas se transforma pela força moral. A força moral é criada, é alimentada pelo senso inteligente, pela consciência, pela capacidade de observação e de análise, uma racionalidade consciente e responsável. Nós podemos fazer um certo controle sobre os nossos desejos com a força moral, o senso moral do que aquilo significa. De controlar passa a servir. O desejo de nos controlar passa a nos servir. Olhem só como é diferente. Educando-o, direciona para onde a inteligência determina. Nós podemos direcionar com a força da vontade, que é uma decisão inteligente de o que é que eu quero dessa vida, o que eu quero disso. Uma decisão consciente, racional, inteligente. Para isso nós precisamos conhecimento. Conhecimento da vida, sobre a nossa realidade, sobre o mundo e necessariamente conhecimento espiritual. Porque tudo nos direciona para o Espírito, para a vivência espiritual. Tudo que nós vivemos aqui na Terra mesmo, toda a nossa materialidade, todo o nosso senso espiritual, tudo nos encaminha para as conquistas espirituais. Segundo item, a caridade material e a caridade moral. Vejam que aqui nós fazemos uma distinção que não existe. Uma distinção didática, para nós separarmos o que é apenas ação material daquilo que é um senso moral. Mas
O senso moral estará presente em todas as nossas atividades, em todas as nossas atitudes. Portanto, naquele momento que você destina algo a alguém, que é a caridade material, necessariamente a moralidade, necessariamente a espiritualidade estará presente naquele gesto. Porque quem não tem moral, quem não tem espiritualidade, não faz pelo outro, faz por si. Não é assim? Então não há como distinguir uma coisa da outra. Sempre estará presente, mas didaticamente a caridade material é aquela das necessidades humanas básicas que nós precisamos atender nos nossos irmãos. Mas nesse momento precisará estar também presente o nosso senso de humanidade. Dai e dá-se-vos-á. Nos ensina o grande mestre. Dá para que se receba. É dando que se recebe, nos disse o seu grande discípulo. É dando que se recebe. Porque da mesma maneira que medimos os outros, é a mesma medida que se usará para convosco. Não está lá no Pai Nosso, na oração dominical, se preferir? Perdoar, conforme nós perdoamos. Não é assim que nós dizemos? Ou seja, nós mesmo estaremos estabelecendo a medida daquilo que nós queremos, pelo que nós pedimos, pelo que nós fazemos. Em O Livro dos Espíritos, lá na questão 886, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o sentido da caridade, como se deve entendê-la, como a entendia o Mestre Jesus, nos disseram os espíritos que é a benevolência para com todos. Todos. E em todos inclui o próprio. A mim. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. Quando nós conseguirmos levar todas as nossas ações nesse nível de entendimento, aí poderemos dizer que temos a caridade em nossos corações. É esse destino que nós precisamos traçar para educar os nossos desejos. Grande ferramenta de educação dos nossos desejos é a prática da caridade. Mesmo da caridade aquela que nós chamamos de caridade material. Mesmo pelo menos aquela precisa ser atendida, aquela faceta da caridade precisa ser atendida. Porque a partir do momento que eu estou me ocupando do problema de alguém, eu estou saindo de dentro do meu egoísmo, daquilo que circula dentro de mim apenas e comigo mesmo, e passando a perceber o outro, a carência do outro. Isso muda um pouco o nosso senso com relação à vida e, portanto, necessariamente vai mexer no valor que nós damos aos nossos desejos. A caridade é um processo terapêutico em qualquer caso. Em qualquer caso dos nossos, e nós os temos, a caridade é uma ação terapêutica de burilamento e de aperfeiçoamento. Quando nós conseguirmos colocar o senso de caridade em tudo o que nós fazemos, esse é o nosso destino, nós estaremos controlando, dominando, direcionando os nossos desejos, que é o que nós precisamos fazer, que é a lição desta noite que nós precisamos aprender. Viver somente para si não é viver. Quando vivemos apenas para os nossos interesses, isso não é viver. Nós vamos sobreviver o suficiente para que a dor nos ensine a perceber que há algo mais nesse mundo, além de mim próprio e dos meus interesses. A prática constante da oração é outra sugestão para a educação dos desejos. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto de nós espíritos sofredores, a presença de espíritos melhores que nós, que vão esclarecer, consolar e dar esperança.
Porque faz muito bem o contato com espíritos bons, encarnados ou desencarnados. Tanto faz. Mas o importante é de fazer contato com espíritos melhores do que nós. Isso nos fortalece e nos dá o ânimo que nós precisamos para continuar o nosso autoburilamento. Há diferença entre a oração no momento de desespero daquela feita com constância e perseverança. Por quê? Porque no momento do desespero, da dor, ali nós precisamos urgentemente da prece para mudar um pouco o nosso aspecto psicológico diante dos fatos, diante da circunstância, diante da ansiedade, diante do medo, diante do pânico, diante da raiva, da excessiva alegria. Nós precisamos controlar um pouco isso. E a prece é um mecanismo infalível. Mas é muito diferente aquele que está mais presente na oração, na perseverança da oração, na constância da oração. Porque esse já estará em contato com os espíritos melhores permanentemente, mais constantemente ao menos. Permanentemente eu acho que ainda não é possível. Mas mais constantemente ligado às energias superiores, a Deus, aos bons espíritos, aos espíritos melhores do que nós. Há uma diferença enorme desta prece para aquela, que aliás, em todos os momentos de sobressalto, de alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento, de satisfação, não nos esqueçamos da razão da vida. Não nos esqueçamos de Deus. Porque nós temos uma facilidade enorme de entrar em oração profunda, forte, no momento do desespero. Mas no momento da alegria. O momento da alegria pode ser mais perigoso para nós do que o momento da dor. Porque no momento da dor e do sofrimento, nós nos agarramos a todos os santos e anjos. Não é assim que se diz? E no momento da alegria, nós nos esquecemos. E estamos tão plenos que acabamos aceitando o que não devia ser aceito. Então, atenção. Atenção quando estivermos muito felizes. Quando estivermos muito satisfeitos. A solidão por falta de oração é muito mais grave do que a solidão por falta de pessoas. Porque nós podemos estar rodeados de pessoas. E a oração vai nos ligar a outras mentes, a outros padrões vibratórios. Pessoas nós vamos encontrar. É só se mobilizar. Jesus também utilizou-se da oração. Por que nós não nos utilizaremos? Em vários momentos do Evangelho, é descrito ele em oração, quando ele vai para o deserto, quando ele vai para o Monte Tabor, sei lá para onde, ele entra em estado de oração. E se ele precisava, imagina nós, na nossa pequenez, na nossa ignorância, na nossa falibilidade. Outro item, a reforma de valores. Já está lá na nossa fala, mas vamos trazer de novo. A reforma de valores. É a mesma coisa que nós tanto citamos, chamado reforma íntima. É a mesma coisa. Reforma íntima quer dizer o quê? Rever os nossos valores, aquilo que nós cultuamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós temos em nós. Requalificar esses desejos, esses valores, com outros padrões inteligentes e morais, com outros padrões espirituais, e que a doutrina espírita é muito pródiga em nos ensinar isso, e isso é fazer reforma íntima. É natural a transformação dos nossos conceitos sempre que aprendemos novas mensagens do centro espírita, procuramos colocá-las em prática. Então a nossa visita ao centro espírita já é uma ansiedade, uma busca de novos valores. Mas para isso nós precisamos nos alimentar de conceitos, de observação, de novas energias, de alguma coisa que dê substância para aquilo que nós precisamos. Então, procurar aprender a doutrina espírita é uma grande forma de educar os nossos desejos. Mudar deve ser o desejo real de quem frequenta o centro espírita. Agora estou falando com vocês.
e mim também. Porque toda vez que eu me voltar para o centro espírita, eu estou pregando em mim a necessidade de mudar um pouco os meus valores. E como a gente faz isso? Parem para observar. Principalmente nós que nos damos a algumas tarefas no centro espírita. A gente pensa assim, pá, mas hoje não vai dar, tem sessão, hoje eu tenho que me cuidar um pouco mais, eu tenho que serenar-me um pouco mais. Quantas vezes a gente faz isso? Então o fato de nós estarmos no centro espírita muda muito os nossos valores. E se torna uma realidade, uma necessidade real. Paulo, em Efésios, nos faz este chamamento, que eu acho muito profundo. Até incomoda um pouco. Quando ele nos diz, desperta, tu que dormes. Dormes não necessariamente o sono reparador, mas dorme no sentido moral, no sentido espiritual. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então vamos acordar para a realidade. Vamos deixar de tapar os olhos para o que nós precisamos fazer. Vamos despertar. Nós que ainda estamos embalados pelo sabor doce da ignorância, do não saber. Desperta, tu que dormes, quando estando em sono, com fome ou com sono, agrides e ofendes. Nós não podemos nos permitir mais as atitudes que nós tomamos embalados pela fome ou pelo sono, e nós vemos que as pessoas se tornam irritadíssimas, irritadiças, ou de mau humor quando estão com sono ou com fome. Nós precisamos aprender a controlar isso também. Desperta tu que dormes, quando algo atinge a tua prole e ages com violência e irracionalidade. É observar-se, é saber controlar. Desperta tu que dormes, quando te sentindo enganado, tratas de vingar-se. Não é vingando-se que nós vamos resolver a questão, que nós vamos aprender a lição que aquilo quer nos ensinar, ou vamos ensinar a alguém alguma coisa. Porque todas as vezes que nós agirmos contrário a alguém, no sentido de uma vingança, por exemplo, nós estamos dando a ele alimento necessário para reagir mais fortemente ainda. Em suma, é uma bola de neve que só pode ser controlada pela inteligência moral, pela inteligência espiritual, de autocontrole, de domínio sobre si, não apenas domínio sobre os desejos, mas sobre os impulsos. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir conter todos os nossos impulsos, não. Mas nós temos que ter um controle mínimo sobre eles. Ao menos. Mas cada vez mais nós precisamos controlar o que nós vamos dizer ou fazer. Deixando-se levar pelo sensual, pela sensualidade descontrolada, que é um desvario. E que põe muita gente ainda hoje a se perder, quando não tem controle sobre os seus impulsos. Ao sentir-se a presença da inveja e do ciúme, acorda. Todas as vezes que nós percebemos em nós a inveja, o ciúme, que, como disse anteriormente, são naturais e praticamente inevitáveis, vai nos visitar vez por outra, vamos acordar para manter sob controle. Ao menos o impulso externo, ao menos. Porque para educar os desejos, primeiro é preciso desejar muito esta mudança. Para controlar os nossos desejos, nós precisamos desejar controlar. Para educar os nossos desejos, nós precisamos desejar esse controle sobre eles. É agir na base das coisas, lá onde tudo nasce. É lá que nós precisamos usar a inteligência, o senso moral, a nossa capacidade de impor a nós mesmos o que precisa ser feito.
porque esse é um exercício totalmente pessoal de cada um. Nós aqui vamos dar dicas, ideias, mas a decisão interna, o controle, esse é pessoal. Que Jesus nos inspire e nós possamos, a partir de hoje, sermos melhores do que somos. Que assim seja.